Certinho? Nós vamos iniciar a escola e ficou faltando há quase um mês atrás, porque por causa do nascimento da Alice, que de vez em quando ela vai dar o parecer dela aí no estudo, com o som, e nós ficamos de finalizar o estudo sobre o fruto do Espírito, lembram? Não foi isso? E as obras da carne. A finalização hoje vai ser bem, é a finalização do estudo, mas vai ser um pouco diferente. Não vai parecer uma sequência com finalização, mas os irmãos vão poder entender melhor, porque no último estudo notei que os irmãos ficaram assim surpresos com aquilo que a Bíblia apresentou. Ou seja, o que acontece é que o que nós comentamos aqui no estudo não é muito difundido por aí. Se alguém perguntar, mas por que não é, Jerônimo? Eu não digo, não sei o porquê. Mas eu sei que devia ser explanado como está nas Escrituras. Ou seja, que a carne e a inclinação para a carne é uma situação de que não convém a nenhum dos salvos. A inclinação para a carne, ela é totalmente pecaminosa. Lembra que nós vimos isso? É pecaminosa, ou seja, o que acontece é que os irmãos se surpreendem. Por quê? Porque não ouviam falar tanto isso. A inclinação carnal ela acaba fazendo parte do dia a dia daquele que diz que é um cristão. Então hoje nós vamos finalizar. Eu peço aos irmãos que deixem a Bíblia aberta em Gálatas 5 de novo, só para nós lermos, para lembrarmos o texto, do 16 ao 26. Gálatas 5. Acharam? Todo mundo? Sim. Não, eu espero. Gálatas 5. 16? Do 16 a 26. Nós vamos ler o texto todo. Vou abrir aqui duas traduções porque alguma coisa eu quero ver diferente. Acharam todo mundo? Todo mundo está com... Achou, meu pai? Tá? Então vamos começar ali. Beth, você vai ser a leitora novamente. Lê, pode ser sem interrupção, lê do 16. Eu digo quando parar. Vai lendo direto, 16 em diante. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não por carne são manifestas. Não, repete, o 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança.
Contra essas coisas não há lei. Isso. Peraí. Repete só o 23. Contra essas coisas não há lei. Sim. E agora repete o final do versículo 21. Não, perdão. Acerca dos quais vai. 21. Acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha bem, os que cometem essas coisas, está vendo a enfatização do texto? Por favor, eu preciso que os irmãos percebam isso. E se os irmãos se sentirem assim que, não, eu não acredito, eu não creio dessa forma, eu quero que os irmãos falem. Está dizendo, eu vos declaro abertamente que tais coisas praticam, não herdarão o reino de Deus. Não tem um meio termo, ele declarou para a igreja, mas só que ele também está falando toda essa inclinação carnal, toda essa coisa horrível que a irmã Elizabeth leu, não parece não. Ele está falando de um tipo de pessoa. Que tipo de pessoa? Se você for ler essas coisas horríveis estão aí. É uma lista enorme de... Isso. Então, está falando de que tipo de pessoa? Uma lista enorme, mas que tipo de pessoa vem à nossa mente? Entendi sobre as obras da carne. Né? Sim, mas que tipo de homem vem à nossa mente? Isso. Um homem o quê? Os homens que são totalmente destituídos e afastados. Não é isso? E isso que vem. Então, mas ele está escrevendo para a igreja, não está? Então alguém vai dizer, ele está dizendo para observar os ímpios de que eles praticam coisas que já estão condenados. Mas na verdade, o homem não é condenado somente por isso. Em primeiro lugar, o homem é condenado porque está destituído da glória de Deus. Não é isso que está dizendo? Romanos não fala? Porque todos pecaram, todos. Então, isso já é o início. Ele está destituído disso, então ele já é condenado. O que Paulo apresenta é que os homens que praticam isso, eles jamais herdarão. Mas o homem natural, o homem, que nós vamos falar sobre isso, o homem normal, o homem aí do mundo, ele já pratica isso. Então, por que e para que ele escreveu essa situação aqui? Olha bem, essa situação aponta para o incrédulo. Para os convertidos. E isso, mas como? Por quê? Por que ele escreveria isso para a igreja? Lembre-se que na aula passada, nós falamos que a igreja é um todo. Então, vou citar um exemplo. Se eu quero falar, se há um grupo, se há um tipo de pecado no meio daquele que se chama igreja, eu não vou falar para uma pessoa, eu vou falar para todos. Então, quando eu falo, vós sois do Senhor, eu estou falando para aqueles que são do Senhor, que eu não sei. Você entendeu? Ou seja, porque vós tendes o Espírito de Deus. Eu estou falando para aqueles que têm o Espírito de Deus, porque nós vamos ver isso também. Então, toda a mensagem é direcionada ao todo. Ao todo. Quando Paulo fala, que a irmã Elizabeth bem leu aí, acerca das quais coisas que a irmã Elizabeth leu, eu vos declaro, como já antes vos disse, então eu já tinha falado antes para a igreja, que os que cometem essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ele está começando a chamar a atenção da igreja. Olha bem, aqui no meio de vocês existe e sempre vai existir os carnais, os que estão com o título. Na verdade, nós percebemos uma situação. Quem conhece o herdeiro do reino de Deus? Quem é que conhece aquele que vai herdar o reino de Deus? Cristo. Ele conhece, e ele conhece. Isso então, mas ele conhece, ele sabe. Então, Beth, ele conhece aquele que vai herdar o reino de Deus. Mas quando Paulo fala isso, as pessoas desanimam. Por quê? Porque elas podem entrar na igreja e simplesmente gostar do título. Exemplo, quem é que é mal recebido numa igreja? Fala, tudo bem, pode até haver exceções, mas quem é mal recebido? Olha, quando entra uma pessoa, vai na porta de uma igreja, parece que entrou ouro, entrou uma pessoa. A tendência é fazer, irmão, seja bem-vindo, volte mais vezes, correto, uma cordialidade.
O irmão está sem igreja, olha, as portas da igreja estão abertas para você. Não, ninguém pergunta quem é você, o que você faz, da onde você vem e o que você deseja. Sabe, na verdade nós vemos uma pessoa segurando uma Bíblia debaixo do braço. Sim, nós agimos, nós não podemos julgar. Se uma pessoa segura a Bíblia debaixo do braço, está dentro da igreja e está orando junto com a gente, julgamos que ela seja do corpo de Cristo. Só tem uma coisa: o corpo de Cristo é conhecido por Cristo. Então, na verdade, começa por mim. Ele me conhece e conhece meu interior e sabe aquilo que habita em mim e sabe como está o meu caminho. Paulo, quando cita as obras da carne, ele fala diretamente para a igreja e fala porque havia isso dentro da igreja. Aí eu pergunto para os irmãos, mais uma vez, poxa vida, é um balde de água fria, porque ninguém consegue viver sem se inclinar pela carne. Na aula passada foi comentado isso em conjunto. Ou seja, houve um comentário final nosso aqui acerca de que, mas nós estamos no mundo. Nós estamos no mundo, estamos sujeitos a ele. Sim, estamos sujeitos a ele. Aí então eu digo para vocês, é fácil, em primeira mão, caminhar para o reino de Deus? Não é caminhar com Cristo, não. Vou usar outra frase. Caminhar para o reino de Deus é fácil? Sim, não é fácil. Aí a irmã falou, não é fácil. Já viu na televisão alguma luta? Já viu alguma luta? Vocês já viram luta? Não, mas já viram luta? Tem muita aí. Vocês sabiam que para uma pessoa se preparar para uma luta, vocês não fazem ideia a que ele se submete. Um lutador deu uma entrevista dizendo que ele tinha que perder muito peso, mas faltava 1 quilo para ele. Ele não tinha mais como perder, senão ele ia ser anulado a luta. Ele tomou diurético direto, ele quase teve problema nos rins. Ele falou assim, rapaz, abalou todo o meu sistema imunológico, os remédios ele tomou para perder 1 quilo, para que ele pudesse lutar. Então nota o empenho, vocês notam o empenho que o pessoal faz quando você quer uma coisa? Pensa bem, você bota o alvo, vou juntar dinheiro e vou comprar uma casa. Mas você bota mesmo. Então você, quando consegue o alvo, você é visto pelas pessoas como uma pessoa o quê? Você falou para elas, eu vou juntar dinheiro e vou comprar uma casa. Ninguém acreditou. Ninguém acreditou. Aqui na minha casa eu tive uma pessoa que morou aqui, que falou assim, vou comprar uma casa. E a tal pessoa começou a vender sacolé, que pediu permissão, morava aqui na minha casa. Eu posso dar sua geladeira? Ela não tinha geladeira. Falou para minha mãe, posso dar sua geladeira? Vou vender uns sacolés. E eu nunca vou esquecer que, como ela vendia os sacolés, ela balançava as moedas assim, ia botando no pote. E pegava, ia lá, comprava ingrediente. Gente, aquela mulher trabalhou noite e dia, não dormia direito, juntando cada centavo e comprou um terreno. Num lugar que hoje em dia está muito valorizado. Comprou um terreno. Depois ela continuou vendendo, agora eu vou construir a minha casa. E assim que ela conseguiu levantar 4 paredes com laje, no local que nem capinado estava, ela se mudou daqui. Ela falou assim, mas espera construir mais. Não, eu já consegui o que eu queria. Eu estou usando um exemplo. Então, vocês já notaram o empenho? Como quando nós queremos uma coisa, nós nos empenhamos até o máximo. As pessoas, e quando você consegue, o que as pessoas que viram você começar falam? O que elas falam? Assim, as que começaram a ver você fazer e até não acreditaram, mas quando vê que você conseguiu, elas chegam para você e falam o quê? Glória a Deus. Não, sem ser glória a Deus, vamos dizer assim. Venceu, né? Olha, Beth, caramba, olha, você é um exemplo para mim. Olha só, o Felipe, você, cara, se brincadeira, juro, você não acreditava que você fosse conseguir. Exemplo de superação. Isso! Mas na verdade aquilo... Determinação, né? Isso, tudo bem. Determinação, usem o termo que vocês quiserem. Só que isso que eu consegui é uma coisa que a Bíblia chama de corruptível. Por que corruptível? Não é pecado. O que é uma coisa corruptível? Que está passível de quê? De corrupção.
ou seja, de se corromper. Uma coisa que é metal e ferrugem, ela se corrompeu, ela enferrujou. Então aquilo que eu adquiri, eu me empenhei para uma coisa que vai passar, mas eu me empenhei. Pense bem agora no reino de Deus. Agora sim, agora vamos entender o que o Paulo está falando. Qual é o empenho que nós temos? Qual é o sangue que está saindo de nós, porque nós queremos herdar aquilo que está lá? Olha bem, irmãos. Foi feita uma promessa para nós. Corramos de tal maneira, de forma que alcancemos, a Bíblia fala. Então, esse esforço, eu quero que os irmãos ouçam uma coisa que Jesus falou. Por quê? Porque Jesus, porque depois de Jesus vem Paulo, os apóstolos, vem tudo, está escrito. Olha bem, abram em Mateus 11. Eu vou bem devagar, não tem muita coisa para se dizer, assim, mas os versículos vão ser mais explanados. Mas eu quero que os irmãos definitivamente entendam isso. Mas não é para desânimo, é para exortação a animar a todos nós, para que prossigamos. Isso seria uma perseverança, né? Sim, essa palavra perseverança, ela está muito além da nossa compreensão. Perseverar, Beth, é assim, não, olha, está saindo sangue de você, a tua perna já não aguenta mais, mas você quer. E outra coisa, você sabia que o nosso caminho foi bem falado da perseverança? Sabia que o caminho, quando uma pessoa almeja o reino de Deus, sabia que você quer, durante o caminho você quer, tudo que você vê, você não para. Mas você fala para a pessoa, olha, vinde após mim, vinde, tem um reino preparado. Vinde comigo. Então você não para, mas você convida todos, você fala para todos, olha, eu estou caminhando para o reino de Deus. Mateus 11. É Mateus 11? Não. É isso mesmo, 11. Vou falar o versículo. Deixa eu achar aqui primeiro que eu não marquei não. O Silvio, você pode ler para mim? Lê o 11. Qual? Não, versículo 11. O capítulo 11? Do capítulo 11. Versículo 1. Ele é bem alto, vai. E Não. O capítulo 11, versículo 11. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Bom, até aí. Agora vou comentar o versículo. Peraí. Ele está dizendo que dos nascidos de mulher, presta atenção, ninguém foi maior do que João Batista. Maior em tudo, em empenho, em garra, em força, porque João Batista é o anjo do Senhor enviado diante de Cristo, não é isso? Lembra que a missão dele? Ele tinha determinação. Sim. Agora, se ele foi o maior de todos, se tem pessoas que foram menores do que ele. A Bíblia fala que dos nascidos de mulher, nenhum deles foi maior do que João Batista. Maior em tudo, maior... Pensa assim, se alguém tem que observar uma pessoa e ver tudo que ela deu por uma missão, ninguém foi maior do que ele. Então ele foi menor do que Isaías? Isaías foi cerrado ao meio. A história conta que cortaram ele ao meio. Mataram Isaías. Ele foi maior do que Jeremias? Ele foi? É isso? Não. João Batista, ele foi menor que Jeremias? Não. Por um acaso, rei Davi foi maior do que ele? Não. A Bíblia está dizendo que os nascidos de mulher não tem comparação. Aonde João Batista estava nesse momento? Então, meus irmãos não lê. Quando Jesus falou isso, ele recebeu o emissário João Batista. João Batista mandou perguntar se era realmente ele. Se o trabalho dele não tinha sido em vão, sabe? Se realmente tinha completado. Se era ele que havia de vir ou se havia de esperar outro. Jesus falou assim para ele: os mortos ressuscitam, os cegos veem. Está no contexto, a gente não lê. Os surdos ouvem, os coxos andam e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Essa foi a notícia que foi para ele. Aonde João Batista estava quando mandou perguntar isso para Jesus? Quem é que lembra? Preso. Olha o destino desse homem preso. O homem foi até o final. E daqui a pouquinho ele receberia uma notícia, a porta da cadeia se abriria
e entraria duas pessoas, uma com uma notícia e a outra com um objeto na mão. Com o quê? Não, com o quê? Com o quê? Entraria duas pessoas, uma para dizer para ele o destino dele e a outra para executar. A cabeça dele foi cortada dentro da cela. Esses irmãos entendem. Então pensa bem, nenhum deles foi maior. Esse homem não desistiu, esse homem foi criado no deserto. Olha bem, prestem bem atenção, os irmãos vão entender. Esse homem foi criado no deserto, e Silvia marca o versículo. Comeu a comida do deserto, se vestiu como alguém rude, ou seja, não fazia barba, não cortava o cabelo. Tanto que as pessoas iam para o deserto para se encontrar com ele, se maravilhavam do que ouviam, porque estavam ouvindo de um homem totalmente sofredor, um homem que sabia, minha missão é essa, endireitai as veredas para o Senhor. Entendeu, Beth? Olha bem, vocês vão. Eu vou falar então isso. Eu vou falar para vocês. Esse homem está dizendo, Jesus está dizendo que do mundo inteiro, dos nascidos de mulher, é isso que disse? Repete, eu não sei se é isso. É isso que está dizendo? Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Alguém tem uma tradução diferente dessa parte? Só para completar. Tem aí a mesma coisa? É igual também? Só essa parte. Aqui. Olha só, não houve ninguém maior que João Batista. Então, pensa bem, ó. Se João Batista não teve ninguém maior do que ele, porque executou, finalizou sua vida dentro de um cárcere, ia ser decapitado, e ainda assim foi chamado por causa dessa situação de um homem maior, completa o verso. Olha só, foi um elogio que Jesus fez. Lê o versículo todo, completando até o final. Lê. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Opa, peraí. Agora, eu preciso que vocês entendam. Por que Jesus falou assim, olha, mas o menorzinho, se é que tem isso? Vê se vocês entendem. Jesus está falando, mas o menor, o mais, não há desprezível no céu, mas o menor de todos em comparação é melhor do que ele. O que ele quis dizer com isso? É uma grandeza imensurável no reino do céu. Sim, mas por que ele está dizendo que o menor, quem está chegando ao reino dos céus, são homens como João Batista, não é isso? Então por que ele está dizendo que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista? Olha que ele falou João Batista como o maior nascido de mulher. O que ele quer dizer com isso? Pô, bota a cabeça para pensar, eu estou falando de caminho. Aquele que foi salvo pela obra de Cristo, que era o dono da Deus, que deu a salvação, mas não se empenhou. Né? Não. Mas ele está dizendo, esse já está no reino do céu, aquele que já está no reino do céu é maior do que João Batista. O que ele quer dizer com isso? É como Jesus? Não, olha bem, preste atenção. Ele está dizendo que uma pessoa qualquer, lá no reino de Deus o já... salvo, né? O salvo. Por exemplo, não o salvo, mas pensa bem, menor no reino do céu. uma pessoa já no reino do céu, não importa os milhões. ainda está excluído. Eu quero dizer, por que Jesus falou que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista? Pela importância da salvação, né? Você lembra do cantor Paulo César Brito? Nunca ouviu falar? Quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar e perguntarão a uma voz, olhando para mim, diz a música. Estou citando para os irmãos compreenderem. Conta-nos como você venceu e chegou aqui. Gente, é uma coisa que toma o meu ser. E a música diz que a pessoa responde, foi graça. Quando ele fala que o menor no reino dos céus é maior do que ele, o que conseguiu chegar. Não estou dizendo que João Batista não ia conseguir. João Batista vai ter feito tudo aqui nessa terra, mas isso ainda não é nada comparado a chegar no reino dos céus. Então isso quer dizer o quê? Que é fácil chegar? Isso. Mas que é uma coisa que está desanimando vocês? Olha bem, não foi uma glória de João Batista ser intitulado um homem maior de todos que nasceu? Não foi uma glória? Pensem bem no que está sendo incentivado para vocês. Quando ele fala o menor no reino de Deus, ele é maior do que João Batista.
Ele está dizendo para vocês fazerem o quê? Para chegar lá. Para todos nós fazermos o quê? Se quando eu chegar, ainda que eu seja pequenininho, eu serei maior do que o próprio João Batista em termos de quê? João Batista teve uma vida rústica, né? Isso, rude. Então ele teve que, para ter essa vida, para sustentar nessa vida, para permanecer na missão de Deus, ele teve que utilizar de muito o quê? Mas perseverança requer também fisicamente o quê? Sacrifício. Fisicamente. Força. E outra palavra melhor ainda, quando você está com pouca força, mas continua, você está o quê? Resistente. Sim, mas tem uma palavra. Você já não aguenta mais, mas você continua, alguém fala, rapaz, você continua isso, quer dizer que você está o quê? Com relação àquilo que você quer chegar, você já aparentemente você não tem mais força, mas você está o quê? Alguém fala, quer parar um pouco? Não, não quero, eu quero prosseguir. Você está o quê? O quê? Esforçando. Esforçando. Esforce-se. Olha bem, vamos entender isso. Eu quero que entendam isso. Eu prefiro passar esse texto aqui inicial do que tentar explicar tudo que Paulo falou nas cartas dele. Os irmãos estão entendendo agora? Até agora o momento, ele está dizendo que aquele que conseguiu chegar no reino dos céus, Beth, que conseguiu, por ele ter conseguido chegar, a atuação dele é maior do que a de João Batista. Maior. Completa o versículo, Silvia. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Agora o 12, eu quero quem tiver tradução diferente, lê. Lê o 12, Silvia. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Quem tem um versículo diferente? Tomás a força. Vai. Lê completo, vai. E desde os dias de João, o Batista, até agora. Leal. Desde os dias de João, o Batista, isso, até agora, o reino dos céus é tomado à força. Ó, vai. E os violentos o tomam de assalto. Lê, Beth, na sua. Lê na sua, Felipe. Desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Uma coisa estranha, né? Os irmãos vão falar, Jerônimo, isso é difícil de entender, não é, não. Contextualize tudo que Jesus fala. Eu já falei, quer que revele para vocês? O Espírito vai revelar a partir do momento que você considera cada sílaba que está sendo falada. Isso não chegou à mão dos irmãos à toa. Não foi uma imprensa bíblica que chegou, vou ler a Bíblia para vocês. Isso estava escrito, que teríamos acesso à palavra de Deus. Isso está protegido, e essas palavras estão protegidas. Podem falar aí, sobre a heresia que lançaram, meus irmãos, o reto vai estar sempre com a palavra reta na mão dele. Olha o que diz a minha tradução. É o versículo, o que eu li? 11:2. Não, desculpa. É Mateus, é aqui. É que essa Bíblia aqui é bem pequenininha. Mateus 11, versículo 12. Deixa eu ler para os irmãos aqui. Vou ler aqui, 11, versículo 12. É a mesma da sua. E desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado por esforço. Só essa é a sua por força, né? Então, por esforço. E os que se esforçam conseguem obtê-lo. Aqui é os violentos. Isso. Está dizendo o seguinte, muitas pessoas explicam esse versículo dizendo assim, se faz violência ao reino de Deus. O esforço, quando Jesus está citando o esforço, e ele falou de João Batista, qual foi o final de João Batista? Não, o final. Cadeia, não é isso? E morte. Certo, o final dele. Final ingrato? De que adianta o final se você não obter o reino de Deus? Agora, de que importa a forma que vai acontecer comigo, se após isso eu obtenho o reino de Deus? Quando a Bíblia fala assim, se faz violência ao reino de Deus, essa palavra está pegando no grego o seguinte, se faz violência, ou seja, a atuação da pessoa que obtém o reino de Deus é tão forte, que parece que ela anula tudo. Ela não liga se ela está sendo presa, se ela vai ser decapitada, ela não liga para nada.
ela quer o reino de Deus. A Bíblia fala, nessa tradução que eu li, e os que se esforçam o obtêm, ou seja, se apoderam dele, está dizendo que esse esforço não é mandado, não. Isso os irmãos entendem. Jesus está dizendo, o reino do céu vai ser tomado por esforço, ou seja, tudo vai fazer com que você desista. Se a sua confiança está nesse mundo existem o quê? Armadilhas, não é isso? Tudo aquilo que pode te enganar, as coisas ilusórias desse mundo, passageiras, tudo que é visível é temporal, mas tudo que é invisível é eterno, a Bíblia fala, Paulo fala isso. Então Jesus está dizendo assim, aquele que se esforça, se apodera dele. Qual foi a palavra que o irmão falou? Agora é pouco. Tem que ter o quê? Perseverança. Não existe perseverança sem esforço. Como é que a pessoa vai perseverar em alguma coisa? Eu estou aqui na minha casa, estou perseverando. Vocês sabiam que a ociosidade normal, é um veneno na vida daquele que pretende herdar o reino dos céus? E outra coisa, irmãos, Deus, com sua atemporalidade, ou seja, Deus por ser temporal, já expliquei isso, não tem a ver com os 30 anos de crente. Tem a ver se no final você, o quê? Vai o quê? Herdar. Herdar significa o quê? Entrar no reino. Existe derrotados, existe o quê? Vencedores. Então você vai o quê? Vencer. Vencer, isso, essas palavras têm que ficar gravadas. Tudo se diz em forma de que se você vai vencer. Aí alguém fala assim, olha, quando a Bíblia cita vários textos que mostram esse esforço, vamos começar a ver cada um, para os irmãos entenderem isso. Os irmãos entenderam a comparação que eu fiz de João Batista, quando ele fala, entenderam essa parte? Olha para cá. Quando ele fala assim, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Entenderam isso? Que ele está dizendo assim, olha, irmão, é tão precioso o reino dos céus que quem conseguiu chegar nele, executou, ou seja, vai ser considerado uma missão maior do que a terrena de João Batista. Veja assim, não é? O João Batista está lá na glória. Mas tudo que ele fez foi considerado o maior dos homens, nascido de mulher, ainda assim. Isso, Lázaro é o maior do que ele. Lázaro, o mendigo. Maior bom Batista. Isso, entendeu, Ronaldo? Isso, Ronaldo. A sua mãe, Ronaldo, que já partiu, que crê firmemente pela graça de Deus, que o Senhor levou para a sua glória, preste bem atenção, é muito maior do que você. Ela é muito maior do que João Batista. Porque vai ouvir, vinde bendiço meu Pai. Gente, foi preparado um reino. Vocês não fazem ideia, um reino. Para que essa vida que vocês têm aqui carnal, esse corpo, seja substituído por um corpo eterno. Então toda aquela vontade que vocês têm de não morrer, está no caminho para o reino dos céus. Está no caminho. Quem leu o livro do Peregrino todo, quem leu todo, a irmã Elizabeth leu, Silvia leu, eu li, sabe que no final ele teve que atravessar um rio. E ele gritou tanto, eu vou morrer. E havia uma pessoa chamada Esperança. Lembra, Beth? Lembra-se? O esperançoso, e outra tradução está Esperança. Que falava para ele, não, isso é Deus mostrando aquilo que você foi limpo. E daqui a pouco, na verdade, ele morre, porque ele não percebe, mas ele morre, quando ele está do outro lado, e ele é recebido, olha bem, ele é recebido no livro pelos santos anjos. Então é isso que nós devemos perceber. A Bíblia está dizendo, esforça-se, porque você pode ficar fora dele. Que isso, João? Não fala isso, eu falo, porque Jesus falou isso, Jesus falou. O reino de Deus é tomado por esforço. É conseguido, não é assim não. Então que bom que me prometeram de Deus. Existe um esforço, ou seja, mas um esforço não é porque é cansativo não. É um esforço porque eu quero Ele. Eu desejo Ele. E quanto mais a nossa vida se aproxima da morte, mais nos esvaziamos. Mais a gente considera, Senhor, esvazia a minha vida, Senhor Deus amado. Você pode ver que uma pessoa crente, ela é notada como uma pessoa, conforme chega no final da vida, como uma pessoa que não se importa mais com nada.
o que ela quer, o que ela não quer perder, não é a casa, não é deixar, não conseguir pagar o IPTU, não é tirar o nome do Serasa, ela quer o nome dela. No final, falou assim, não me importa. Paulo. Eu não me importo de vocês serem alguma coisa nessa vida. Não importa que vocês estejam com Cristo. Sim. Na verdade, palavras sábias. Porque de que adianta eu ter toda uma formação nesse mundo, a alegria da minha mãe ter ido na minha formatura, a empresa que me contratou, sabe? E eu granjeei, e eu fui. Isso lembra uma coisa, lembra que nós estudamos aqui? E eu consegui, e eu cheguei ao ponto de encher os meus celeiros. Os celeiros não foram só de grãos, não, foram de carros, foi de situação abastada. Eu já ouvi pai dar conselho, filho, consiga dinheiro, porque sem dinheiro nesse mundo você não vai conseguir fazer nada. Sim, é verdade. Isso é verdade. Sem dinheiro você não consegue fazer nada nesse mundo. Nesse mundo. Mas de que adiantou se quando for ao meu funeral eu sou um bom homem? Olha, um jeito. Olha, um bom homem. Olha só, poxa, a pessoa chorou, como eu senti falta dele. E isso, poxa, os pensamentos acerca desse homem que está ali no caixão, poxa, que Deus o tenha. Mas na verdade, ele não obteve. Mas não foi por causa disso. A Bíblia fala de que adianta vocês lutar essa consciência de perda. Nós não temos ainda um mínimo de porcentagem baseado como será no porvir. Quando as portas fecharem, fala assim, vocês não entrarão. É seríssimo isso. 1 Coríntios, capítulo 9, 24 e 25. 1 Coríntios, capítulo 9. Agora vamos ler e os irmãos vão perceber. Eu não vou ficar falando do versículo. Ó, 1 Coríntios 9. A Alicezinha tá que tá lá em cima. Acharam? Sim. Lê pra gente, Beth, por favor, 24 e 25. É o 9, 24 e 25. 1 Coríntios. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Ele está dizendo de quem? De quem ele está falando aí? Preste atenção, só isso que eu quero que os irmãos percebam. Todo aquele que luta, de tudo se abstém. Naquela época era uma glória você lutar no estádio. Você chegar ao ponto de vencedor, aquilo era honrado, sabe? Os gregos adoravam isso. Os romanos, os gladiadores, que no final só podia restar um. Olha bem, os homens lutavam por uma coisa totalmente corruptível, ou seja, receber um prêmio. A Bíblia está dizendo que nós devemos fazer o quê no final, Beth? Aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, o quê? Uma incorruptível. Incorruptível. O final do versículo 24. Por favor, Beth, o final, depois do ponto de interrogação. Correi de tal maneira que eu alcanceis. O que está falando? Uma palavra só. Está falando para você fazer o quê? Vamos falar, correr de tal maneira. Esforço? Sim, não é correr de qualquer maneira. Você está correndo. Não, ainda não está correndo legitimamente. Então vamos ver isso. Corra de uma forma que você tenha certeza que essa corrida você vai alcançar. Certeza não, eu sei. Mas você pode correr um pouco menos. Não, eu vou correr dessa forma. É uma determinação. Isso aí, eu tenho determinação. Pensa bem, você acorda e dorme determinado. Eu quero herdar o reino do Filho do amor de Deus.
Vou segundo. Então a corrida de tal maneira está alcançando. É isso? Ou seja, a corrida de tal forma. O segundo versículo. 1 Timóteo 6,12. 1 Timóteo 6,12. Pediu o Felipe para ler, depois todo mundo achar. Todos acharam? Sim. O Felipe, lê antes o 8, do 8 em diante, para ter uma contextualização do que vamos aprender aqui. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso Vamos contentes. continuar. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Vai prestando atenção. Porque o amor ao dinheiro é raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Olha bem, essa finalização. Muitos o quê? Lê você, Silva. Muitos o quê? Porque o amor do dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. E nessa o quê? E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si Você vai mesmos continuar, Felipe. com muitas dores. Olha só, se desviaram de quê? De si mesmos. Não, se desviaram de quê? Ué, então eles estavam guiados, não estavam? E o foco passa a ser o dinheiro. Não, mas não esquece o dinheiro. Por isso que eu vou pedir para ler, porque os irmãos vão logo perceber assim, tá vendo? Tá falando do dinheiro. Não, percebam. Pode ser uma pedra, pode ser uma churrasqueira. Vê se os irmãos entendem. O que o Felipe vai ler agora é que vai explicar. Mas os que se desviaram da fé, como uma pessoa desvia da fé, quer dizer o quê? Que no mínimo ela o quê? Ah, sim, a fé está aqui. Saiu do caminho. Não, no mínimo eu encontrei, não é isso? Encontrou. Contornei. Vê se você entende. Mas o dinheiro não tira a pessoa do... Sim, o dinheiro é um detalhe. Mas olha o que ele vai falar para Timóteo. Você falou em que versículo, Felipe? 10. No? 10. Sim, continua. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Segue isso. Mas tu, homem, que está lá dirigindo a igreja, segue isso. Vai, o 12, finaliza. Milita a boa milícia da fé e toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já boa conflição diante de muitas testemunhas. Pronto, quem tem uma versão diferente desse versículo pode ler. 10, tem? Silvia, tem? Não? Tem a mesma também? Todo mundo está na mesma versão. Sim, não tem problema não. Lê a sua antiga. Eu sei, vou ler a Matusalém aqui. Matusalém. O... A Bíblia de Jesus. Ele só tem 40 anos. Está em grego, sabe? Está em aramaico. Vamos lá. Aqui, vamos ver se fala a mesma coisa. Eu não sei, vamos ver. 6, versículo? 11. Isso. Repete, Felipe, o seu. 11. O 12. Milita a boa milícia da fé e toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. A minha. Peleja. Olha só. Peleja a boa peleja. É como eu falar assim, Beth, briga uma boa briga. Não se importa se você saiu com o olho roxo. Antigamente tinha isso, ó. Presta atenção. Você quando apanhava, você não queria dizer nada não. O importante foi que você não voltou para casa sem o quê? Sem o quê? Bater. Sem brigar. Não, a honra estava, sabe o que é? Olha, estou com tudo roxo, mas não fugi. Não fui covarde. Enfrentei. Entenda bem, ele está dizendo aqui, ó, peleja a boa peleja. Você milita a boa milícia. Ou seja, guerreia de forma justa. Esforça-te numa batalha, que Paulo falou assim, e estou sendo já derramado como libação, o meu tempo de partida está já abreviado. Combati, não é isso que diz? O bom combate. Tem de cor, não tem? Combati o bom combate, ou seja, briguei uma boa milícia, completei o caminho, preste atenção, completei o caminho, e no final das contas, de tudo que foi tirado de mim, uma coisa não foi tirada.
Entendeu? Muitos se desviaram da fé. Terceiro versículo. Então, lutar boa luta, né? João 6,27. João, capítulo 6, volta lá. 6,27. Seis, 27. Aqui. Vamos ler o 26 e 27. O Silvio lê para a gente. Todo mundo achou? Achou, Beth? Então, lê o 26 e 27. Lê assim bem pausado. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai Deus o selou. Olha bem, ele está dizendo aqui, ó, trabalhai, ó, já notou agora? Toda a palavra de Deus está incentivando você a esforço. Trabalhai não pela comida que perece. Eles seguiram Jesus por quê? Olha, está fácil, nós podemos até seguir ele porque ele nos alimenta também, não é por causa do pão. É assim, ó, nós estamos sempre seguros, ele está sempre nos alimentando. Ah, pessoal, vocês não estão me seguindo porque vocês viram sinais do reino de Deus. Vocês me seguem porque comeram pão e se saciaram. Ó, viu? Tem uma coisa boa para a minha carne. Trabalhai, esforcem-se, ou seja, dediquem as vossas vidas não pelo aquilo que perece, mas para aquilo que permanece. Então nós vemos Jesus incentivando novamente o esforço. Entenderam? Entendeu? E trabalhar não por aquilo que perece, mas por aquilo que permanece. O nosso esforço sempre é pelas coisas terrenas. A gente não acorda se lembrando de que vamos morrer, Ronaldo, que vamos morrer, e que a nossa vida tem que estar escrita no livro de Deus. Que nós temos que ter essa marca do Senhor. Ele é meu filho. Ele realmente não... Ele deseja o meu reino. Ele se arrependeu dos seus pecados. Ele não quer mais aquela vida. Continuando. Efésios 6,12. Então nós temos correr desta maneira, lutar boa luta, trabalhar. Agora Efésios 6, versículo 12. Essa é bem conhecida dos irmãos, mas nós vamos ver que ela nos orienta de uma forma que talvez nós não tenhamos entendido ainda. Efésios 6. Aqui, olha só. Ó. O esforço faz o que com o seu corpo? Quando você se esforça muito, faz o quê? Se você se esforça, se esforçando. Não, você está se esforçando, não importa para quê. O que seu corpo, o que acontece com o seu corpo enquanto você está fazendo, se esforçando? Ele fica o quê? Cansado. Exausto, cansado, requer uma reposição de sais minerais, como é que se diz? Tem um outro... de sais minerais, eletrólitos, sabe? Sabe que o corpo precisa de todo um aparato para voltar a ter um pouco mais de força. Olha bem, lê o 10, Beth, por favor. 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha a ordem. Fortalecer, está dando outra ordem. Não é assim não é esse oba-oba que os irmãos estão ouvindo não. Não é não, o reino de céus existe um esforço, se chega nele por esforço, ou seja, não é por méritos não. Ou seja, é isso. Beth, você ia fazer uma pergunta, pode fazer. Desculpa, eu acabei prosseguindo sem deixar você perguntar. Não tem problema, pode falar. Não, uma dúvida que eu tenho assim, em relação a João Batista, que é aquele sofrimento todo, ele foi o precursor de Jesus. Aí assim,
eu até já procurei, mas não encontrei. Ele, por acaso, ele sabia assim, que ia passar por aquilo tudo? Não, Não? mas ele sabia. Mas ele estava foi- destinado a isso. Não, olha só, presta atenção, ele sabia que ele tinha uma missão. Sim. Sim. Mas não que era aquela missão, assim, de morrer. Não, a missão não era morrer. Não. A missão dele é preparar o caminho, endireitar as veredas, preparar o caminho para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ou seja, preparai, olha, arrependam-se desde já dos seus pecados, porque é chegado o reino de Deus. Então aquele batismo que ele fazia era para arrependimento, era a missão dele. Até o dia que ele deu de cara com quem? Cristo. Não. Quem ele batizou? Jesus. Então, isso. Ele pronunciou, eis aí o quê? Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado. Não era a função dele. A função dele era o seguinte: eis que envio meu anjo diante da minha face. Endireitai as veredas, assim diz o Senhor. Ele não, o destino dele, ele não sabia qual era o destino dele. Ele nunca soube. Ele era uma pessoa assim, muito desprovida de tudo. De tudo. Mas quando ele falou acerca do pecado de Herodes, Como é que pode, ele é desprovida de tudo, um homem rústico, mas mexeu com o coração daquele Herodes, né? sim. Mexeu. Não, porque ele Ele falou, não ia nem se importar. porque ele falou a verdade. Falou a ele tava verdade. Tudo noiando, bem. né? Isso é bom comentário, sabe por quê? Mexeu com. Porque foi o destino dele, o que estava traçado para ele, mesmo ele obtendo o reino dos céus. Ou seja, de que adianta eu ter pregado tanto no deserto, terminei aqui, mas olha bem, ele foi preso porque ele fez uma acusação ao rei Herodes. Isso a história não explica. Por favor, não encarem The Chosen, não, com aquela parte que João Batista fala assim, vou lá, que ele não pode pegar a mulher do seu irmão, não pode casar com ela, sabe? Ele se casou com a esposa do seu irmão. E não era lícito, e ele o acusou. E a Bíblia não fala como foi isso, mas a Bíblia cita que Herodes mandou prendê-lo por isso. Por essa acusação, mas Herodes gostava dele. Vê se você entende, gostava dele, vai manter ele na prisão. Mas foi por influência da mulher? Que se sentiu Isso, humilhado, então, se sentiu mas ele não ofendida? ia matar. Mas o problema todo Foi a filha que pediu a cabeça dele. Por causa da mãe. Então, por causa disso, A não mãe se importa. sentiu O que ofendida. importa é que a cabeça dele não ficou no pescoço. Esses irmãos entendem. Ele morreu. O que é comum nisso aí, com todos nós, é que o quê? Não importa se a cabeça dele foi cortada, se ele tomou um tiro, ou se ele morreu de câncer no hospital. Ele o quê? Foi pro céu. Não, ele o quê? Morreu. Morreu. Que diferença faz de quem morreu do homenagem? Mas morrer contra a cabeça? Qual a diferença? Pode. Morte é morte. Inteiramente não importa, de uma forma ou de outra, sua alma deixou o corpo. Então, olha bem, o esforço dele foi tanto ao ponto de simplesmente assumir isso. Vai terminar o meu caminho aqui. Vai terminar. E outra coisa, ele era um homem que tinha ciência do juízo de Deus. Ele pressentiu o final dele, fez aquela pergunta se valeu a pena. Isso, é porque, na verdade, pensa na fraqueza dele ali Pressentiu o na final. cadeia. Ele falou assim, poxa vida, pergunta para ele se é ele mesmo que havia de vir, não estava duvidando de Jesus assim, ou se ele vai falar, não, ainda vem outro depois de mim. Jesus fala com o primo dele, que era primo, filho de Isabel. Ele fala assim, ó, os mortos ressuscitam, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Pronto, só isso. Era o que o Messias faria. Aos pobres é anunciado o reino de Deus. Então, preste atenção. O esforço de João Batista, na verdade, no final, não foi em vão. Em vão. Ou seja, no coração dele, essa resposta de Cristo, talvez seja a última coisa que ele ouviu antes dele morrer. Você cumpriu. Pode. Então, agora, nós paramos aonde? Nós abrimos em Efésios, é isso? Então a Beth Leonor, demais irmãos meus, fortalecei-vos ao no seu e na força do seu poder.
Beth? Para o... 12. Hein? 12. Para o 12, isso. Isso. Não, pode ler o 11. O 11 e o 12, já que só tem assim, vai. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do Então diabo. entenda bem, se está me mandando colocar uma armadura, alguém só usa uma armadura para quê? Se proteger. Não, mas é uma coisa assim, só bota a armadura bem ali fora. Naquela época se botava armadura por quê? Pra guerra. Mas eu sei, mas por quê? Pra luta. Sim, mas a armadura era para quê? Pra proteção. Proteção, e ela não era ainda fiel, não. Era uma coisa para você ter menos susceptibilidade a golpes mortais. Então, se ele está mandando você colocar uma armadura, Beth, é porque a situação vai ficar feia. Entendeu? Então, olha só. Revestivos de toda a armadura de Deus. Qual é a finalidade da armadura? Para que possais o quê? Estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Isso não tem a ver com esforço? Firmes, olha só. A armadura de Deus vai fazer que você fique firme. Lê, Beth, o 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Até aí somente. Melhorou? Por exemplo, quer ver um exemplo? Bandidos. Vou pegar pesado. Carne, é isso? Carne. Assaltante. Revólver na cabeça. Carne. Comando roxo, comando azul, não importa. Calma, não importa. Carne. São coisas que metem medo. Terrorismo. Carne. Deixa eu ver mais o que é. Maldade de uma pessoa com você. Ou seja, você não sabe que a pessoa está maquinando contra a tua vida. Carne. Mas tudo isso não é nada. Não é uma luta, não é pior luta. Ele está dizendo, olha só, porque a nossa luta não é facilidade. A nossa luta é contra aquilo que nós não vemos. O que vai nos impedir de continuar caminhando é o que está invisível e não o que está visível. Os homens podem ser instrumentos do que está invisível para você. Então, repetindo, porque nós não temos que lutar contra carne e sangue. Ou seja, é uma luta que não vale nada. É contra... E sim contra, agora olha os títulos, contra os principados, não é isso? Contra as potestades, ou seja, poder, os poderosos das regiões celestes, contra os príncipes de quê? Das trevas, parece até título do filme de terror, né? O príncipe das trevas, olha bem, príncipe das trevas, deste século, contra as hostes espirituais da o quê? Maldade. Nos lugares celestiais, ou seja, aonde nós não enxergamos, entre o céu e a terra. No caso é o segundo céu, né? É isso, mas Na verdade, nós parecemos aqueles gladiadores. Isso aí. Ou seja, Beth, o seu caminho, olha, toda vez que os seus filhos orarem para você, devem ver uma pessoa que luta. Vê se você entende. Olha, por mais que você ame os seus parentes, por mais que a Silvia ame a família dela, uma coisa é certa, você, Silvia, não deve esmorecer no seu caminho. Você anuncia e tenta trazê-los enquanto anda. Por isso que nós nos afastamos da pessoa. Ou seja, o meu caminho não pode retroceder nem parar. Ele tem que continuar. Porque o que eu anuncio enquanto eu estou caminhando tem a ver com o Espírito de Deus e não com a minha carne. Por isso que eu estou dizendo, eu abandonei um pouco a palavra carne para explicar para os irmãos o esforço que se faz para vencer. Continuando. Lemos Efésios, não é isso? Deixa a Bíblia aberta em 1 Pedro 2, capítulo 2. Enquanto isso, eu vou falar para os irmãos. Esforço é a mesma coisa que dizer assim no original, está dizendo assim: esforce-se pelo céu, lute pelo céu, viva pelo céu, ou você acabará fora dele. É isso que quer dizer. Está entendendo que entre acordar e dormir, viver só para esperando mas isso. Então, mas por que eu me luto? Aí vem as distrações do mundo. Olha bem. Você Toda vez que você visita um local que está se pregando o Evangelho, é um pouco tendencioso falar assim: Deus te dará vitória.
Mas isso é muito capcioso, porque é verdade que Deus me dará vitória, porque em Cristo nós somos o quê? Mais que vencedores. Então nós somos o quê? Vitorioso. Vitoriosos, mais que vencedores. Mais, ou seja, não somos só vencedores, somos mais do que vencedores. Tem que entender qual é essa vitória. Isso, só que as pessoas falam assim, tá passando por um problema? É que a pessoa fica só nesse mundinho aqui É porque terreno. Não, É a vitória no mundinho materiais. terreno. Olha, no mundinho terreno. Nós conversamos muito isso, a Silvia conversou comigo ontem e anteontem, acerca disso. Eu converso muito com a Joyce também. Olha, esse mundo vai passar, o mundo passa e a sua também, o que passa? Vidas. A Bíblia fala, o mundo passa e a sua concupiscência. Mas a palavra de Deus permanece. Então a palavra de Deus é indestrutível. Se você tomar posse da palavra de Deus, e ela é uma coisa indestrutível, no mínimo, por honra, você deve fazer, lutar até que aconteça o que com você? Que você fique fraco demais? Só isso? Não, que você viva a palavra, né? Não, mas qual é o limite? Fortalecer. Não, o limite de luta. Ou seja, qual é o limite? Aqui no máximo. Até o sangue. Isso. Mas a Bíblia fala que nós não lutamos até o sangue. Deveríamos lutar. Vocês lembram como Jesus falou? Não vou abrir a Bíblia porque isso os irmãos conhecem. Se o teu olho te faz pecar... Não, vamos lá. Arranca-o. E lançam fora. Porque é melhor que você entre na vida, vida zoe, cego, do que com os olhos sãos seres lançados no inferno. O teu corpo inteiro. Né? Se os seus membros te fazem pecar, se os seus braços para pegar, arranca-o e lança-o fora. Porque melhor entrar na vida aleijado, claro que não vai ter aleijado, é melhor você prosseguir e ter chegado lá defeituoso do que com o teu corpo todo são seres lançado no inferno. Isso diz esforço. Beth, nós somos enganados até pelas coisas lícitas. Quer ver um exemplo? Não deixa, vou falar pesado aqui, não deixa o seu casamento te enganar. Deixa você entender, não é o casamento. Isso é uma coisa santa diante de Deus. Mas quando as trevas se metem, aquilo pode virar um embaraço para você. Um embaraço. E você, de uma forma ou de outra, vai ter que pedir orientação a Deus para sair disso aí. Não deixa o teu emprego, que é lícito, que foi dado por Deus, te enganar. É isso que eu estou dizendo. Existem tantas armadilhas que o negócio é correr. Quando você corre, menos armadilha você para. O problema é que nós caminhamos assim para de Deus, olha, observando cada detalhe do nosso lado, o que é interessante e o que não é. Quando devíamos correr de tal maneira, como é que nós lemos? Correr de tal maneira que o quê? Não, corremos de tal maneira que o alcanceis. Ou seja, eu corro, não, eu vou alcançar. Se eu parar aqui agora, eu não vou alcançar. Eu vou alcançar. Então, continuando, segunda, qual o tiro que eu falei? 1 Pedro 1 Pedro 2. Aqui. Versículo 11. 2, versículo 11. Está aqui. Versículo 11, lê, Silvia. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Para. Lê mais uma vez. Os irmãos acompanham. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, concupiscências carnais que combatem contra a alma. O que chamou a atenção dos irmãos? Basta dizer o que chamou a atenção, não importa o que seja. Combate contra a alma, mas o quê? O que chama a atenção você nesse versículo? Assim, o que chama a atenção, não estou dizendo que é o que eu quero que vocês vejam, não. É abster-se, né, das concupiscências. Sim, mas o quê? Os peregrinos e forasteiros. Essa é a parte importante. Não, está certo, correto. Todo versículo é correto. Como é que ele começa o versículo? Como ele começou? Amados, peço-vos. Peço-vos. Como que? Eu peço a você, Silvia, como uma pessoa que é dirigente lá da secretaria da escola. Ou seja, peço-vos como que?
Peregrinos e forasteiros. O que é um peregrino e forasteiro? Está de passagem. Forasteiro. Vai para outro local, é de outro local, vai para outro. Está só passando por aqui. Está só passando. Então, se você está passando, você se interessa por alguma coisa? Você vai poder ficar na cidade? Lembra do peregrino, Beth? A cidade da vaidade? Que tinha de tudo, a feira da vaidade. Tinha de tudo ali. Mas eles passaram e foram avisados pelo evangelista: vão passar pela feira da vaidade, não se submetam a ela. Vão ser oferecidas coisas importantes que vocês vão olhar, que bom, mas não se corromper. Não é só corromper. Vão ser oferecidas coisas que só podem ser usadas na cidade. Na cidade, para você fazer uso, tem que permanecer. Então, eu peço-vos, irmãos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais. O que é se abster? O que é se abster? Deixar de... Não somente tirar, mas não utilizar. Não utilizar de quê? Das concupiscências carnais. Então, eu vou falar para os irmãos: tem a ver alguma coisa carnal? Pode ser aceito por Deus? Vocês estão vendo pelos versículos, estamos lendo, que a vida carnal de uma pessoa pode ser aceita por Deus? Mas Deus entende o coração. Entenda bem, irmãos. O Senhor nos assiste nas nossas o quê? Necessidade. Que é traduzido por uma palavra melhor. Que nós vamos ler mais à frente, mas Deus nos assiste quando somos o quê? Ele nos assiste, nos observa quando somos, que Paulo fala. Uma situação do corpo, quando somos o quê? Deus nos observa quando somos, que Paulo fala assim: eu sou isso. E quando eu sou isso, eu sou forte. Fraco. Então ele nos assiste nas nossas o quê? Fraqueza. Ele observa o tempo todo. Ele fala assim: olha, eu estou vendo que você está lutando. Você sabe que você não deve brincar com isso, enquanto o outro brinca. Leva numa boa a vida. Você não, Beth. Por exemplo, você o tempo todo fica triste. Meu Deus do céu, como isso é ruim, como isso atrai a gente. Sabe? Então ele observa você na sua fraqueza, não com você se submetendo a ela, mas com você lutando até o sangue para não praticá-la. Então, entenda bem, então existe diferença. Carnalidade é vivida. É o esforço. Né? Isso, tudo é esforço. Então repete o versículo, Silvia, mais uma vez. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Abra em 1 Coríntios 2. Nós vamos terminar hoje, então, como ficou muitos dias sem escola dominical, peço aos irmãos que tenham um pouquinho de paciência, nós vamos passar um pouquinho do horário, mas vamos terminar. 1 Coríntios 2, 14 e 15. 2, 14, 2. Isso. Existe, preste atenção, já ouviu falar em homem natural? Já ouviu falar em homem carnal? E já ouviu falar em homem espiritual? Deixa eu explicar uma coisa para os irmãos. O homem carnal, o homem natural, biblicamente, é o homem que existe aí fora. E esse homem está sujeito o tempo todo a sua o quê? Não, a sua o quê? Natureza. Que é uma natureza o quê? Carnal. Isso. Então tudo que se pratica aí fora de pecado tem a ver somente com a carne. Existe o homem carnal. Esse é o mais perigoso. Alguns dizem que o salvo pode ser carnal, pois eu vou comprar uma briga hoje. Não existe salvo carnal, não existe, mas a Bíblia fala. Mas a igreja de Corinto tinha os carnais, e era a igreja de Corinto. Eu quero explicar isso para finalização. Olha, irmãos, eu não sei o que quem assistiu o estudo vai falar, mas eu não posso admitir uma coisa totalmente equivocada que se fala. Presta atenção, crente carnal. Não é melhor dizer o membro de igreja carnal? Não é melhor dizer o crente como se fosse eu falando? Vou usar um exemplo, assim. Vou usar ele, por exemplo. O Jerônimo é um crente carnal. Mas ele é crente. Porque todo mundo me vê como crente, não é isso? Mas como o Senhor vai me ver? Será que depois de a gente ver tudo isso, esforce-se? Olha o que a Silvia acabou de ler.
eu imploro a vocês, no original diz, eu imploro, eu faço um pedido para vocês, que vocês não usem das concupiscências carnais, porque vocês são forasteiros. Então pensa bem, vamos anular isso. Ô Beth, lê o versículo 14 e o 15, por favor. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Continua. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Isso. O homem natural, ou seja, os homens aí fora, não conseguem compreender, Beth, a nossa vida, quando ela é espiritual, porque é loucura para eles. Porque vocês são loucos. Você pega as redes sociais, até quando uma pessoa se converte à rede social, se torna apta, um mundano falando da palavra de Deus. Ou seja, a pessoa se veste como o mundo, se apresenta como o mundo, mas ela diz o seguinte: Deus é muito bom. E alguém olha para aquela configuração de vídeo e fala assim: Deus, como Deus fez uma transformação na vida dela, não vê nada. É tudo uma mentira. Eu vou dizer para os irmãos, é tudo uma mentira, para nos enganar. A Jerônimo, mas a pessoa é sincera, se há Deus o sabe. Mas eu não vou me deixar me levar por isso. Por quê? Você vê assim o seguinte: a pessoa se apresenta, você vê a carnalidade, mas ela pronuncia a palavra de Deus. Jerônimo, mas há crentes espirituais e há crentes carnais, então eu vou dizer que há salvos melhor do que o outro salvo? Você tem me lembrado dos fariseus. Sim, bem lembrado. Os fariseus eram pessoas totalmente consideradas aptas ao reino de Deus. No entanto, eram pessoas condenadas. A primeira coisa que eles faziam era o quê? Com relação a Jesus? Era aceitar Jesus? Aceitar a missão dele? Os fariseus aceitavam a missão de Jesus? Não. Rejeitavam. Os fariseus foram ditos por Cristo que o pai deles era quem? Mas eles eram homens religiosos. O enterro deles era um enterro especial, sabia? Era um enterro considerado diante de Deus. Aqui, o sacerdote morreu. A Bíblia fala que eles tinham para o pai é o diabo. E se tem para o pai é o diabo, eles vão habitar a casa de quem? De quem eles vão habitar? Eles vão habitar a casa de Deus? Não era o pai deles? Eles vão passar pela porta estreita, tendo o pai é o diabo? Não vão, não. Então entenda bem. O homem natural, o homem daí de fora, ele não entende, Beth. Ele não entende isso aí. Agora, olha só. Lê, Beth, o capítulo 3, versículo 1. 3, versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. É isso que o pessoal pega. Tá vendo, Gera? Ele está dizendo para as pessoas da igreja de Coríntios que, coitado, eles eram de Cristo, mas, poxa vida, mas eles estavam cometendo muita carnalidade. Para um pouco nesse versículo, Beth, e lê a introdução do capítulo 1, a apresentação, que toda a carta tem. O 2, lê o versículo 2, por favor. A direção que a carta é. Que eu, irmão. Não, versículo 2. Capítulo 1, versículo 2. Capítulo 1, versículo 2. O versículo 2. A endereçamento da carta à igreja. A igreja de Deus que está em Corinto. A igreja que está. Isso no original diz o seguinte: da igreja toda, eu estou direcionando a igreja. Como se fosse a igreja, aquela que Deus conhece. Vai. A igreja de Deus que está em onde? Que está em Corinto. A quem? Aos santificados em Cristo Jesus. O que é uma pessoa santificada, que foi ensinada em todas as igrejas? Separada. Isso aí vai. Chamados santos. Olha bem, chamados santos não tem nada a ver com carne. Continua. Com todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. O Senhor deles e nosso. Todos que invocam, ele fez uma separação, ele foi sutil. Então quem tinha ouvidos abertos pelo Senhor, perceberam. Entendeu aí, Ronaldo? Ele endereçou para toda a igreja, mas ele estava falando com que tipo de pessoa? Essa carta é para quem? Para os santificados, não é isso que diz? Para os santificados, santos e todos que invocam o nome do Senhor. Isso quer dizer que nem todos estavam ali no grupo eram.
Mas podia expulsar alguém? Não, mas a Continua igreja... assim, né? Sim, mas a igreja é tratada, não é isso? Um verdadeiro pastor não cuida das suas ovelhas e faz com que protege as suas ovelhas do joio e do lobo, protege o tempo todo. E se há lobo na igreja, um verdadeiro pastor percebe e luta contra ele. Entendeu? Olha só, você leu o 3:1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Leu 3, emenda por 3. Graça e paz. Não. O 3:3, né? O 3:3. Você leu 1. Leu 1 e emenda com 3, Beth. Leu 1 e emenda com o versículo 3. Agora perdi. Não, 3:1. É que já voltou lá para onde estava. Né? É no capítulo 1. Não, 3. aí, Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Leu 3:1, que você já leu. É que eu fui lá pro primeiro. Só para mostrar a introdução. A introdução, vai. Aí agora é o capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1 e o 3. Emenda com 3. E eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Peraí, me prova aí. Você está dizendo, se vocês andam segundo os homens, vocês são o quê? Fala. Se vocês andam... Isso, preste atenção, existe herança no reino de Deus? Porque você andava antes, Silvia, de Cristo, você andava segundo os homens. Isso os irmãos entendem. Por isso que eu sou contra essa amenização, essa visão de facilidade do reino. Olha bem, está dizendo, porque vocês ainda são carnais. E vocês vão ver que o carnal não herda o reino de Deus. Então ele estava dizendo para a igreja, olha, irmãos, tem livros e livros que falam do crente carnal e do crente espiritual. Sim, eu até concordo com isso, crente carnal. Mas não pode falar salvo carnal, santo carnal, separado carnal, não tem como falar. Porque o que nós estudamos no domingo passado foi que nós praticávamos essas coisas, não é isso? A partir do momento que foi revelado Jesus Cristo, Beth, compungiu o seu coração, você não quero mais praticar isso. Continuando. Romanos 8, por favor. É o último, nós vamos concluir. Vamos finalizar com Romanos. Quer dizer, mais um versículo só e vamos finalizar. Romanos 8. Está acompanhando, Ronaldo? Romanos 8. Beth, você leu lembra Coríntios 3, 1 e 3, não é isso? Então, eu vou repetir aqui, ó. Eu vou repetir. Porque ainda sois o que? Carnais. Lembrando, não precisa voltar não. Porque ainda sois o que? Carnais, é isso? Pois havendo em vós inveja, contendas e dissensões. Lembra que isso foi falado em Gálatas? Que os frutos a obra da carne é tudo isso, dissensão, não é isso? Porfia, emulação, contenda. Preste atenção. Fazendo essas coisas, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens. Olha bem, agora preste atenção, Romanos. Capítulo 8, versículo 1. Vai lendo, Beth. 1, conforme eu for falando, você vai lendo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Uma pausa. Vai continuar. Existe condenação para quem está em Cristo Jesus? Não. Está dizendo, não é uma garantia isso aqui? Sim. Então, se existe alguma garantia, está escrito aqui. Mas o versículo não terminou. Lê, Beth. Que não andam segundo a... Desculpa te interromper. Perdão, Beth. Eu falei, não era para te interromper, não. Aproveita que eu parei, lê junto agora o versículo, lê todo. Vai, pode ler. Desculpa. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tá bom. Existe alguma coisa que vocês possam digladiar comigo dizendo que não é assim? O que está lendo aí? Nenhuma condenação há para os que andam o quê? Em Cristo Jesus. E nenhuma condenação há para os que não andam segundo o quê? A carne. Isso, então de qualquer forma a carne é abominável ou não é? Então não existe salvo carnal.
Eu tenho uma Bíblia que essa segunda parte não tem. Ah, é sim, tem umas partes que... Não, mas na verdade passa para o segundo versículo. É porque eles passam... Se não tem, então... Eu vou ver se eu trago ela. Olha só. Então tudo bem, 8.1. Lê o 1 e eu vou te mandar... Vai, lê o 1 e emenda com o 7. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vai, continua, vocês vão entender. Vai, 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Pode continuar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O meu justo viverá por fé, não é isso? Se isso não acontecer, eu não tenho o que nele. Lembra do versículo? O meu justo viverá por fé. Se não for assim, eu não tenho prazer nele. Agora compara com o que você leu, Beth. Portanto, os que estão na carne, o que acontece? Não podem agradar a Deus. Dizem que agradam mais ou menos? Não. Está dizendo, não, por favor. Se você fosse uma pessoa nova convertida hoje, você entenderia o quê? Isso aí, isso quando você lesse. Que pode agradar a Deus de outra forma? Tem como melhorar a carne? Tem como melhorar? Então vou melhorar a minha inclinação carnal. Eu vou amenizar assim, eu não vou fazer menos não. Eu vou fazer com que aquele pecado seja parecido menos, aquele desejo carnal seja menos, mas eu nunca vou me livrar deles. Então está dizendo, todos aqueles que agem e caminham na carne não podem agradar a Deus. Então, por favor, se alguém procurar os irmãos e falar assim, olha, o que ele está ensinando, isso não existe. Eu estou lendo a Bíblia, eu estou ouvindo falar um eu acho aqui. Irmãos, prestem atenção aqui. Vocês estão ouvindo da minha boca eu acho? Essa frase eu acho? Vocês estão ouvindo da minha boca que eu li em tal lugar que não é assim? Isso é a palavra de Deus. Repete, Obed, o 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Isso. Agora, olha bem, o 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Para quem que ele está falando agora? Vós, porém, aqui, eu estou falando para vocês aqui. Ronaldo, vós, porém, irmão, não estáis o quê? Na carne. Mas aonde? No Espírito. Espera aí. Olha bem, vocês não estão na carne. Lembra que o Espírito conduz e a carne conduz também? Mas vocês, irmãos, eu estou dizendo para vocês, o Paulo foi sutil, mas vocês não estão na carne. Entenderam? Agora olha o meu rosto, olha para cá para o meu rosto, todo mundo. Vocês não estão na carne, não. Eu tô ironizando. Eu estou falando para quantas pessoas? Isso. E isso que eu estou falando, mas vocês não estão na carne. Só para alguns? Para quem que eu estou falando? Para todos. Mas olha, a maravilha da palavra de Deus. Repete o versículo e completa ele todo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Esse Espírito é com letra minúscula? Maiúsculo. E então é o quê? Espírito de Deus. Que é o Espírito Santo. Santo. Então, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Continua. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Olha bem. Se é. Olha bem, Se é. Beth, isso é bíblico, está aí. É uma afronta isso. Se é que o Espírito de Deus habita em vocês. O que é isso, Paulo? Paulo, eu tenho dado meu dízimo todo dia. Não, perdão de eu tocar nesse assunto. Olha bem, eu tenho me conduzido, eu e a minha esposa e meus filhos vamos para a igreja todo domingo. Como você pode citar? Claro que o Espírito de Deus habita em mim. A Bíblia fala, o Senhor conhece os que são seus, não é isso? O firme fundamento de Deus, Paulo escrevendo para Timóteo, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo, Ronaldo. Eu vou falar para você, Ronaldo, agora, como exemplo. O Senhor conhece os que são seus e aparta-se do mal todo aquele que diz ser do Senhor. Então entenda bem, mais uma vez, e isso sou eu que estou falando, irmãos. Eu estou ajuntando alguma palavra minha aqui. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis em quê? Continua, Beth. O 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Agora mas vai. se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Paulo melhorou, Silvia? Com isso? Paulo se retratou? Não. Não, por favor, estou perguntando a você. Reforçou, já enfatizou. Não, mas peraí. Pense como se fosse eu falando.
Por favor, eu tenho tanta preocupação com isso que eu quero que os irmãos entendam. Paulo fez alguma retratação aí do que ele estava falando? Irmão, deixa eu explicar melhor, não é bem assim não. Ele enfatizou mais ainda, né? Como, Beth? Então vai. Você leu aí, já que você usou essa palavra, você entendeu, vai. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, então esse tal não é dele. Então, se eu não tenho o Espírito, eu não posso ser dele. Mas então o que ele está fazendo com a igreja? Exortando. Falando isso, não, mas falando isso ele está fazendo o quê? Exortando. O que vai acontecer com a igreja? Vai ser exortado. Não, vai ter um resultado isso. Vamos se revoltar, né? Qual o resultado deveria existir segundo Deus, quando ele falasse isso? Conversão. Conversão dos próprios que se dizem. Arrependimento. Contrição, falar, Senhor, me perdoa, porque até agora, graças a Deus que Paulo falou isso para mim, Senhor, eu tenho andado na minha carnalidade e eu não quero mais, Senhor, eu quero prosseguir, eu quero ter esforço na minha vida para prosseguir. Mas pode acontecer também o quê? Olha o dia de hoje, quando tu fala isso. Mas também, às vezes, a pessoa engana a si mesma, né? Opa! Não vos enganeis, lembra que nós lemos em Gálatas? Não vos enganeis, irmãos. Não vos enganeis, não deixe que ninguém vos engane, não vos engane. Os que praticam isso não herdarão o reino de Deus. Continua, não parou não. Nós lemos o 9? 9. Repete 9 e emenda com 10. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. O 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Olha bem, Paulo enfatizou para a igreja, presta atenção, enfatizou para a igreja de que não há desculpas. Não tem desculpas. Você não tem como se desculpar e achar que eu chegar assim, usar aqui a Silva como exemplo. A Silva está me orientando. E eu falo assim, poxa, eu tenho tentado. A Silvia vai e age errado comigo, ó. Que isso? Deus vai te dar graça. Jesus é amor. Não, Jesus é amor. Ou então, Ronaldo, olha, tenho orado por você. Não, qual é o dever que a Silvia deve falar comigo, baseado no que nós lemos? Qual o dever? Isso, arrepende-te. Arrepende-te, porque você se arrependendo, você corta os grilhões do diabo, que o incentiva para a carne, que o coloca em posições contrárias a Deus. Arrepende-te e prossegue correndo. Eu estou pegando tudo que nós estudamos hoje. Você corre por reino de Deus. Corre, porque você vai ser, você chegar lá pequenininho, quando você chegar lá, aquele menorzinho, mas o portão se abrir, você vai ser maior do que quem? João Batista. Oh, meu Deus do céu, entenderam agora? Eu resumi o estudo todo em uma frase. Corram para o céu, corram, por favor, corram de forma que falam assim, meu Deus, a minha vida está acabando. Eu quero entrar por aquelas portas, porque foi prometido isso para mim. Porque tudo que conseguir aqui na terra vai ficar, né? Isso. A gente só vai levar o que for para lá, né? Mas, então vocês sabem que o versículo 13, sabe que vamos continuar? Vai ler o versículo 13, perdão. É que eu não marquei, mas é importante ler. Não, perdão, emenda 9 com 13, Beth, por favor. Estamos encerrando. Hoje vai ser assim porque nós ficamos muitas semanas sem ter escola. Só hoje vai ser assim, vai. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Vai, 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Por favor, para. Está entendendo? Já reparou que não sou eu que estou falando? Ronaldo, você está entendendo isso? Vocês estão entendendo? Não sou eu que estou falando. Se viveres, é um aviso. Se viveres segundo a carne, o que, Beth? Vai. Morrereis. Morrereis. Mas se o quê? Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então é uma condição. Por favor, digam para mim. Vocês aceitam uma condição ou é só porque eu estou falando? É condicional. É isso que você entendeu, Beth? É uma condição? É isso que você entendeu, Joyce? É uma condição. Felipe, você entendeu o que é uma condição? Não é porque eu estou falando, não. Se não é, você pode falar, não vou brigar, não. Com vocês. É uma condição, Ronaldo. Olha o 14, o que diz? Vai ler o 14.
Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Entenderam a relação? Se o Espírito vos guia, vocês mortificam o quê? A carne. Então, todos que são guiados por Deus, ou seja, todos que estão mortificando a carne, esses são o quê? Filhos de Deus. E para finalizar, o último versículo, 1 Timóteo 2. Lembra quando nós demos um estudo que devíamos orar por todo tipo de homem? E que, inclusive as autoridades? Há pessoas mais carnais, desculpa falar, não é nem julgamento não, do que as autoridades mundanas. Não, porque são pessoas que não são tementes a Deus. Lembra do juiz Inico? Aquele que estava julgando a causa da mulher? Juízes, então, tirando, claro, aqueles que são tementes a Deus, quando eles não são tementes a Deus, eles são proprietários de um poder, sabe? Desse mundo. Isso, então presta atenção. Vocês acham que Deus odeia eles? Não. Presta bem atenção. O que eles fazem é abominável diante de Deus, não é isso? Mas a gente sempre fica com um lance assim, esses aí não merecem não. Vamos finalizar. Finalizar mesmo. 2, Beth, lê para mim o versículo 1 em diante. Não. 1 Timóteo, capítulo 12. É Paulo falando para Timóteo, dando uma ordem para ele. 1 Timóteo 2. 1 em diante. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Está dando uma ordem. Todos os homens. Continua. Pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Nós falamos tanto desse esforço. É só direito nosso isso? Não. A todos. Onde está escrito que é para todos? Aonde? Deus quer que todos se salvem. Fala onde está escrito. Aqui. Lê, Beth. Qual versículo está escrito isso? No 4. Todos, é o 2. Pelos reis e por todos. Não. Então, mas... É no 4. Lê o versículo 4. Lê o do 3 e emenda com 4. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Que quer o quê? Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Isso aí. Ele deseja, então entenda bem, vocês acham que Deus é carrasco? Não. Que ele está falando assim, só vai dar o reino de Deus quem se esforçar. Por que existe um esforço? Porque as coisas desse mundo são entendíveis por nós, não são? Mas nós não conseguimos compreender o mundo vindouro. Claro, conseguimos compreender. Deus dá oportunidade, né? Mas então é isso, Beth. Você tem a oportunidade de salvar a tua alma. Não é Deus que criou a dificuldade. Você habita num mundo em que você vai ter que se esforçar. Por quê? Não é porque ele não quer. O desejo que ele tem é de quê? Qual o desejo dele que você deu aí? Porque todos, então, estavam no desejo de Deus que você se salvasse. Você tem que esforçar. Felipe estava no desejo de Deus. Eu não quero que o Felipe se salve. Agora também está no desejo de Deus o quê? Esforce-se. Lute com a tua vida. Porque você vai se apresentar. E quando você chegar no reino de Deus, pequenininho, um franguinho, deteriorado pelo caminho, que você passar pela porta estreita, que para o salvo não é estreita, é larga, é a vontade, passa. Para uma maratona, né? Você se esforça para chegar na linha de chegada. Quando você chegar lá, que você chegar assim, pequenininho, mas os anjos pegaram você assim, você vê até pessoas grandes lá, os apóstolos, sabe? Pessoas grandes, e você vê, eu entrei num lugar onde tem pessoas grandes e eu sou pequeno. Você vai lembrar do que você leu, que você naquele momento é maior do que quem? João Batista, que é o maior dos homens em relação aos que foram nascidos de quê? De mulher. Amém? Graças a Deus conseguimos finalizar. Espero que os irmãos entendam firmemente a mente dos irmãos, entendam de uma vez por todas. Corram para o reino de Deus, corram para o prêmio da vocação celestial. Porque se vocês não fizerem isso, não herdarão o reino de Deus. Amém? Amém. Vamos colocar de pé, vamos orar. Graças a Deus. Finalizando nosso estudo. Senhor Deus e Pai, bendito Deus, bendito, eterno, excelso Salvador,
Glorificado o teu santo nome. Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, nós levantamos as nossas mãos e esperamos que sejam mãos santas, Pai Santo, diante do Senhor, ó Pai, para te agradecer por tão grande salvação, Pai. Senhor Deus amado, observa, começa por mim, observa a minha vida, Pai Santo, e verifica, Senhor meu Deus, se a minha corrida tem sido ao máximo na minha vida, tem sido dado sangue, Pai Santo, por herdar esse reino, Pai querido. Nós sabemos das aflições, segundo o Senhor nos avisou, Pai Santo. Senhor amado, que não haja engano, que os homens não venham com enganos para pararmos no nosso caminho, que não sejamos ludibriados pelas coisas que vêm às nossas mãos, pelas coisas que vêm aos nossos olhos, pelas situações que são apresentadas nos nossos pensamentos, Pai Santo. Mas tenhamos um único alvo, Pai querido, que é herdar o reino de Deus. Por isso, Pai Santo, temamos e tremamos de que talvez tenhamos padecido e parado no meio do caminho, Senhor Deus amado. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que a mente dos irmãos tenham sido definitivamente abertas, não por mim, Pai, mas pelo Teu Santo Espírito, Pai Santo, que quer que todos cheguem ao Teu reino, Pai. Senhor, em nome de Jesus, te agradecendo por tudo, te agradecendo pela vida da Alice, Pai Santo, que hoje, com menos de um mês, Pai Santo, está fazendo parte aqui da escola. Senhor Deus amado, em nome de Jesus, peço que a abençoe, que dê sabedoria a seus pais, que a conduza nesse caminho que foi ensinado aqui, Pai Santo, que não é meu, é da Tua palavra, Pai Santo, que ela seja ensinada a se abster de toda situação carnal desde pequena, Pai Santo, que os seus pais sejam exemplos para ela, que ela veja, eu vejo meu pai e minha mãe como vivem. Senhor Deus amado, dá graça a todos que têm familiares próximos, Pai Santo, para que seja percebida, Senhor Deus, sejam percebidos as situações e caminhos daquele que teme ao Senhor, ó Pai. Senhor amado, seja notório aqueles que nos observam, Pai Santo, porque estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunha. Por isso nós devemos deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Concede-nos o restante domingo na Tua santa presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos encerrar. Vamos encerrar agora.